Olá pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui com mais um momento devocional. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse devocional com todas as pessoas que precisam ouvir dessa palavra e também precisam aí se inspirar e ter aí a sua vida devocional com o Senhor Jesus. Então, não menos importante, o nosso título de hoje é Diferença entre o sábio e o tolo. Então, nós vamos encontrar aqui esta palavra em Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 12 ao 26, que diz assim, Eclesiastes, capítulo 2, do 12 ao 26. E diz assim: Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvairos, e da doidice, porque que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros fizeram? Que outros já fizeram? Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, desculpa, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo a um homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhorará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade. Pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza, contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade grande e enfado. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que come e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar o melhor do que eu? E o 26. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, e dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. E a exposição do texto vai dizer assim: a sabedoria é como a luz para o caminhante. Trata-se de figura de linguagem comum. A posse da sabedoria redundará em sucesso, preservará a vida e protegerá. Protegerá. Então vamos lá. A sabedoria, ela te protege de cometer muitos erros, mas muitos erros mesmo. Uma pessoa sábia, ela nunca vai caminhar na incerteza. Ela sempre caminha na certeza sobre a luz da palavra. E nós vamos ver isso em Salmos, capítulo 119, um versículo aí e um texto muito conhecido. Salmo 119, Salmo 119, Salmo 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem caminha na verdade, quem caminha sobre a palavra do Senhor, tem luz para enxergar o próximo passo, para saber o que vai fazer, tem direção. Uma pessoa sábia, ela vai caminhar sobre a luz da palavra de Deus. O tolo, ele vai fazer o oposto do sábio. O tolo, ele vai caminhar sobre a sua verdade, sobre
o seu reinado, sobre os seus princípios, do qual ele mesmo construiu. O tolo anda por caminhos adversos, por caminho escuro, mas ele sempre fala que está caminhando à luz da palavra, mas o caminho dele é morte, o caminho dele é um abismo chamando outro abismo. Então, todo sábio, toda pessoa que é sábia, ela já vai ter o temor de Deus em não pecar contra Deus. Ela vai pensar 2 vezes antes em caminhar por um caminho obscuro, do qual ela não conhece. O sábio, ele sempre vai caminhar sobre a luz da palavra de Deus. Ele vai caminhar naquilo que Deus tem para a vida dele. Ele vai caminhar segundo os propósitos de Deus para a vida dele, para a alma dele. E aí vai dizer assim, ó, a discussão. O homem orienta-se mediante a sabedoria. Por ela trabalha e por ela testa e avalia suas experiências. Mesmo em nossa humanidade, ela pode ser limitada, mas é absolutamente indispensável. E olha isso que interessante. O homem pode ter sabedoria e andar orientado por ela, mas jamais se engrandece por tê-la. A partir do momento que um homem ele se engrandece pela sua sabedoria, ele já se tornou um homem totalmente miserável. Ele se torna um homem totalmente miserável quando ele tenta caminhar pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias direções. Ele quer toda a glória para si, ele quer toda a sabedoria para si, ele se engrandece de ter a sabedoria. Mas de Deus nós não podemos roubar a glória, não podemos roubar aquilo que é de Deus. Como eu até comentei aqui em um vídeo, sabedoria Deus nos dá, conhecimento nós que buscamos. Não conhecimento você busca, mas a sabedoria é Deus que te dá. Então como que você quer se engrandecer? Você quer se engrandecer de uma sabedoria do qual nem é tua. É Deus que te deu porque você busca. Mas é Ele que te deu a sabedoria. É Deus que te dá a sabedoria quando você busca da forma certa, com os princípios certos. Ele te dá isso. Não é você que tem para se agradar, para chegar aí a uma ostentação. Não. É Deus que te dá essa sabedoria. Então, se é Deus que dá essa sabedoria, você não precisa ficar ostentando absolutamente nada. Você apenas precisa entregar aquilo que é de Deus. O homem que toma o lugar dele, a glória dele, já se tornou miserável em si mesmo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque você se torna um homem ou uma mulher aí miserável quando você quer se engrandecer por aquilo que Deus te deu. E é dele, não é teu. E olha só o objetivo. Viver de maneira tola, correndo atrás do vento, traz uma vida vazia de significados e propósito. Ser sábio é entender que toda boa dádiva vem de Deus e nele somos completos, o que eu acabei de falar. A Bíblia vai dizer que o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Até a sabedoria foi dada por Deus. Então não tem o motivo, o pretexto de você querer se engrandecer com aquilo que é de Deus. E na verdade tudo é dele. Então você vai se engrandecer do quê? Você não tem nada do que se engrandecer. Se é para engrandecer algo, que seja para que você engrandeça o nome de Jesus. Que seja para você engrandecer o nome daquele que está acima de todo nome. Daquele que morreu em teu lugar, daquele que te salvou, daquele que perdoou pecados, daquele que te redimiu, daquele que perdoou e te fez novo nele. A partir do momento que você aceita aí Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas olha isso, o mundo todo dia, ele te apresenta algo para você se perder em si mesmo e correr atrás disso. Mas correr atrás de coisas que não têm a ver com o seu propósito é perca de tempo. E correr atrás do vento é perder a sua identidade. Um homem sábio, ele sabe que tudo o que ele tem e cada conquista vem de Deus, unicamente dele. Quando nós vamos atrás do vento, e aqui pode ser coisas que talvez te façam perder e sair do propósito, talvez um relacionamento,
Talvez alguém que você esteja conhecendo, talvez um ministério, uma oportunidade, um cargo dentro do seu ministério, talvez um cargo, uma posição no seu trabalho secular. Que para mim não há diferença entre trabalho secular e ministério se tudo que nós fazemos é para o Senhor. Eu não sei. Talvez um sonho que você tenha e talvez você corra tanto atrás dessas coisas que você acaba se perdendo em si mesmo e você acaba se esquecendo o real propósito e o motivo do qual Deus te chamou para que você fizesse. Não que Deus não possa te dar, não que Deus não possa te abençoar com essas coisas, porque Mateus 6,33 vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus, ele é o mais interessado em te fazer feliz, em te fazer completo nele, antes do qual você seja com pessoas, com cargos, com ministérios ou com alguém que você sonha em ter a família, até mesmo porque o princípio até então, o princípio de Deus, a base de Deus é a família, ele constituiu a família. Então, é desejo sim de Deus te abençoar com uma família no altar dele, mas desde que você não coloque coisas no lugar de Deus, porque tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, ele tira. Porque quem tem que reinar, quem tem que estar no teu coração é Jesus. Não é um relacionamento, não é uma amizade, não é um ministério, não é um cargo, não é um sonho, não. Você não pode perder o seu propósito do qual você foi chamado. Se você realmente se diz e se intitula como uma pessoa sábia, você vai manter essa sabedoria no seu propósito e entender que há tempo, um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Agora, se você se intitula ser uma pessoa sábia, mas no seu coração você é um tolo, a primeira oportunidade que você tiver de sair do seu propósito, e quando você sai do seu propósito, você peca, e pecar é errar o alvo. Então, quando você sai do seu propósito, você erra o alvo. Nós vemos isso com Jonas. Jonas errou o alvo quando ele quis fazer a sua própria vontade, mas ele caiu em si depois de estar dentro de um grande peixe, e dali das profundezas ele clamou, e ele sabia que não tinha mais para onde correr. E ele reconheceu, então, que você não seja como um Jonas, chegar ao ápice para reconhecer que a vontade de Deus, ela que prevalece, não é a sua, mas é a vontade de Deus, é o propósito de Deus. A própria palavra vai nos dizer que Deus nos chamou segundo o seu propósito. Nós fomos escolhidos, nós somos chamados para fazer a vontade de Deus, nós somos chamados e escolhidos segundo o propósito de Deus. Laís, então é o seu propósito, o meu propósito que vai se cumprir? Não, Deus, ele se agrada daqueles que se agradam dele. E quando Deus se agrada daqueles que se agradam dele, ele faz questão de te abençoar nos mínimos detalhes. E vocês, quem me acompanha aqui já tem um tempo e sabe que eu testemunho dos cuidados de Deus, aquilo que ele tem feito na minha vida. Não sou melhor do que ninguém, sou falha, sou pecadora, tenho minhas limitações. Também já pensei em parar e jogar a toalha, mas assim, não tem pra onde correr. Não tem eu voltar à vida de antes, não tem. É só seguir em frente, é só olhar pro alvo. Mas nós não podemos fugir do nosso propósito. Nós não podemos fugir do propósito. O propósito não é nosso, o propósito é dele. É para que o nome do Pai seja glorificado através de Jesus e através das nossas vidas. Primeiro ele faz em nós para depois operar através de nós. Então não fuja do seu propósito. Uma pessoa sábia, ela nunca, nem hipótese, ela vai tentar fugir do seu propósito. E por um tempo atrás, muito tempo atrás, né? Não tô falando tempo atrás de um ano, nem meses, não, muito tempo atrás. Eu tentei por vezes, eu fui uma tola, tentando fugir daquilo que Deus tinha pra mim. E era algo tão real, tão visível. Houve sim uma consagração sobre a minha vida, e mesmo assim eu tentei fugir daquilo que Deus tem pra mim. Então não adianta eu querer fugir, já está determinado, já está decretado. Eu não posso fugir daquilo que Deus já determinou e já decretou sobre a minha vida. Fugir disso é uma tolice, fugir disso é querer viver em caminhos de morte. E viver fora do propósito, você vive, é uma degradação, uma deterioração de si mesmo.
Você é como se, quando você não vive seu propósito, você se mutila aos poucos. Você acaba com a sua vida. E uma das frases que é ter muito conhecida é que não adianta você querer ter sucesso fora da vontade de Deus. Né? Você pode ter sucesso para os homens, mas você sente um vazio porque você não está agradando nem fazendo aí a vontade de Deus. E o contexto vai dizer assim: na busca meticulosa, na tentativa de encontrar o sentido da vida, Salomão vê que ser sábio é melhor e mais proveitoso do que ser tolo. Olha só. Como a luz que traz mais proveito do que as trevas. O contraste entre a sabedoria e a tolice é o mesmo que a luz e as trevas. A luz é símbolo da verdade, santidade e vida. A luz possibilita a visão. O sábio tem uma percepção, útil da vida. As trevas representam tudo aquilo que é sujo e impuro. O tolo anda pela ignorância, enquanto o sábio usa a sua inteligência para guiá-lo. Salomão deixa claro que a sabedoria tem valor. Ele até traz pontos críticos dignos de reflexão sobre o sábio e o tolo, no sentido em que ambos enfrentaram a morte. Afinal, porém, a sabedoria como a luz para o caminhante. Viver em sabedoria resultará em preservação, proteção, força e alegria, sendo melhor do que a mera força bruta. Ter uma vida sábia tem reflexo em nosso trabalho, pois se de forma tola tentarmos encontrar sentido nele, também teremos decepções e nos sentiremos vazio. Quando você não vive o seu propósito, é isso que dá. Parece que tudo tá dando errado. Ah, Laís, mas eu não sinto isso. Agora você não sente isso. Mas em breve, muito em breve. O Espírito Santo, ele nos incomoda. O Espírito Santo, ele não nos deixa em paz quando nós não estamos vivendo a vontade de Deus. Já, eu não sei se com vocês, mas às vezes eu ou recebo algum convite, ou tô com uma amizade com alguém, ou alguma coisa assim. E aí, até o início tá tudo normal. Mas daqui a pouco o Espírito Santo começa a me incomodar. Ou realmente eu recebo algum convite, alguma coisa, vamos sair, né? Enfim, seja com amigos, enfim. E eu aceito de prontidão. E aí, se tem alguma coisa que não está em conformidade com o propósito de Deus, ele vai começando a me incomodar. E eu vou ficando tão angustiada, tão angustiada, tão angustiada. E assim, não é nada com ninguém, é comigo mesmo, é algo que tá fora do propósito de Deus. E ele me incomoda. Eu tô falando aqui de coisas simples. Simples mesmo, simples. E ele sabe, ele vê aquilo que é melhor pra mim, ele sabe qual o fim que dará. E aí eu falo, Espírito Santo, o que o Senhor quer me dizer? Não é pra ir, não é pra ir, ou não aceita, enfim. E aí se dá, né? Eu não aceito, eu cancelo, mas eu sempre procuro fazer a vontade, né, do Espírito Santo. E para isso é pago, sim, um preço. A gente paga um preço para viver a vontade de Deus, assim também como a gente paga um preço em não querer viver a vontade de Deus. Mas tudo bem se você não quer. O preço quem vai pagar é você. E eu sempre digo, é melhor pagar um preço fazendo a vontade de Deus do que pagando um preço e não fazer. Porque esse preço, quando você não faz, é um preço árduo. E às vezes você pode até mesmo pagar esse preço com a sua própria vida. Porque se nós somos criados e nós somos chamados para glorificar a Deus e fomos chamados segundo o seu propósito, se você não está vivendo o propósito de Deus, qual a importância de você estar vivo? A importância de você estar aqui se não for para viver os propósitos de Deus? Me explica isso. Se você não vive para o propósito de Deus, para que você ainda está fazendo aqui? Se não for para viver os propósitos de Deus. Não tem sentido, não tem significado. Viver fora do propósito é viver uma vida sem sentido. É viver num navio sem um capitão a guiar e você não saber dirigir, e assim, o barco fica à deriva e você não sabe para onde vai. É como diz até aí uma música, né? Popular, deixa a vida me levar. O tolo é isso.
O tolo, ele sempre fala, deixa a vida me levar. Mas o sábio, ele nunca vai dizer, deixa a vida me levar. Ele sempre vai dizer, eu preciso de um guia. Eu preciso de um capitão a guiar o meu barco, porque eu não sei para onde ir. Mas esse capitão saberá para onde irá me levar em segurança. Em segurança. Em segurança. E olha só, mais uma vez entendemos que a alegria e provisão vem da mão de Deus. Nele encontramos o real sentido da vida, longe das vaidades. Porque as vaidades, elas sempre vão gritar. As vaidades, elas sempre vão nos atrair a fugir do nosso propósito. Entender que eu não tenho nada e que eu não posso nada é dependência de um Deus que tudo pode fazer por mim. Eu não posso, mas Ele pode todas as coisas, como eu li aqui, e como, aliás, eu falei aqui para vocês, a Bíblia vai nos dizer que o homem, ele não pode ter nada. O homem não pode ter nada, se do céu não lhe for dado. Você pode planejar, você pode fazer planos, você pode fazer tantas coisas, mas se a resposta não vir do Senhor, até Provérbios vai dizer que em vão o cavalo se prepara para a batalha. Porque a resposta final, a vitória, ela vem de Deus. Então, assim, não adianta você se preparar. Não adianta você, enfim, ter toda a faculdade, ser toda letrada, enfim, ter doutorado, mestrado. Não estou anulando isso, tá? Mas isso não te dá respaldo. Isso não é uma patente, nenhuma escada. Eu também sou teóloga, eu tenho teologia. Isso aqui não é escada para mim chegar em lugar nenhum. Muito pelo contrário. Os servos de Deus, eles são forjados no deserto. Eles são amassados, prensados na olaria. É aí que se faz um grande pastor, um grande missionário, uma missionária, uma pastora, um evangelista, um mestre, um professor, um diácono, um presbítero, um apóstolo. É daí que se forma, é daí que saem os verdadeiros servos do Senhor. Não é através de uma faculdade, não é através de uma teologia. Como eu falei, não estou anulando, até mesmo porque eu tenho 5 anos e meio de teologia. E não foi fácil esses 5 anos, porque eu tive que abrir mão de tudo. E como até contei nos testemunhos aqui, eu abri mão da medicina, abri mão de estudar música, abri mão de muitas coisas para poder viver o meu chamado. E tenho vivido esse chamado em Deus. E não só isso, outras coisas pequenas que não comento, não divulgo, não compartilho, porque ainda não é tempo, né, do Senhor, e outras coisas grandes que tive que abrir mão, mas uma das que eu falo maior foi a medicina, do qual Deus me pediu a medicina, e era o meu sonho. Mas eu vi que o sonho do Senhor era muito maior do que o meu. Enquanto eu queria cuidar de corações físicos, Deus tinha corações espirituais para mim poder cuidar, zelar, guardar, ouvir, proteger, estar junto, caminhar junto e ver almas sendo restauradas e levantadas para poder ganhar outras vidas. Então, quando você vive o seu propósito, quando você vive o seu chamado, o seu propósito de vida, quando você tem essa sabedoria para você entender, você vê aquilo que você deixou para trás era tão pequeno mediante as grandezas daquilo que Deus tinha para você. Laís, você se arrepende de ter aberto mão da medicina? Não me arrependo. Não me arrependo. Abri porque eu entendi, em um certo momento da minha vida, eu entendi para qual real motivo Deus tinha me chamado para o ministério. Então eu não me arrependi, muito pelo contrário. Eu sinto paz, eu sinto alegria em viver aquilo que Ele tem para mim. Fácil não é, porque nós vamos passar por muitas coisas. Para que o nome do Senhor ele seja glorificado, é necessário nós passarmos por grandes tribulações, grandes lutas, e não é fácil. Porque todo mundo vê a vitrine das redes sociais, mas ninguém vê os bastidores por trás da vitrine, o que acontece. E também nós não vamos ficar expondo tudo que acontece. Bastidor, ele dá muito mais trabalho do que uma vitrine arrumada, do que aquilo que vocês veem. Um bastidor, ele dá muito
mais trabalho, eu tenho muito serviço, além das câmeras, além das luzes, além dos holofortes, além dos púlpitos, daquilo que vocês veem, às vezes, né, a gente pregando em alguns lugares ou indo fazer a obra. Isso é 1% dos 99% que eu vivo, como muitas outras pessoas, talvez você, enfim, que está me ouvindo, vive. É 1% aquilo que nós postamos. Os 99% ninguém vê. É onde as luzes se apagam, aonde não há aplausos, aonde não há tapinha nas costas, aonde não há elogio, aonde não há críticas. Eu sei que nos bastidores também nós ouvimos muitos elogios e muitas críticas, mas isso é um grande perigo. Você não pode nem estar com seu coração sedento e fechado para críticas e elogios. Cuidado, que seu coração ele esteja bem firmado em Deus, para que as críticas não te afastem de Jesus e nem que os elogios te engrandeçam tanto para que você roube a glória de Deus. Então, uma pessoa sábia, ela sabe dosar e ela sabe muito bem discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não é. Uma das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo, que ele me ensinou muito, ele falava para mim, Espírito Santo, canalize e passe para mim e transfira para mim tudo aquilo que você recebe, seja elogio ou seja crítica. Quando você recebe, transfira tudo para mim. Tudo para mim. E assim eu tenho feito um elogio, Espírito Santo, esse elogio é do Senhor. Uma crítica, que eu não digo que uma crítica construtiva, uma vez um pastor ele me ensinou algo muito profundo. Ele falou assim para mim, Laís, nunca deposite a sua confiança em alguém até esse alguém ser provado. Críticas construtivas que te matam não é crítica construtiva. É um coveiro tentando te matar, tentando te afundar. Mas a crítica construtiva de alguém que construiu e tem a sua vida no altar, isso são poucos. Você pode até então dar ouvido se for para melhora e para o teu crescimento. Tiago vai nos dizer que nós precisamos buscar conselhos de pessoas que são sábias, pessoas que têm uma experiência maior do que você. E isso não é errado, isso é você ser sábio. Porque o tolo, ele não busca conselho. O tolo, ele acha que ele pode fazer tudo sozinho, a sua própria vontade, as suas maneiras. Ele acha que ele sabe de tudo. Mas o sábio, ele se submete à autoridade de Cristo. Ele entende que ele sozinho não consegue nada. Ele precisa se aconselhar, ele precisa buscar os seus conselhos em pessoas que têm experiências mais do que ele. Ele reconhece isso. E muito mais do que isso, ele vai se aconselhar primeiro com o Senhor, para saber em quem ele pode buscar ajuda, porque uma coisa é você falar também fora da vontade de Deus e todo mundo daqui a pouco tá sabendo do teu problema. Então até nisso nós precisamos ter sabedoria, Laís. É um passo muito difícil, não é difícil quando você ora e quando você busca e quando você espera a resposta vir, porque nem sempre a resposta ela vai vir na mesma hora que você dobra os joelhos. Mas toda vez que você dobra os seus joelhos, Deus, ele te ouve. Em todas as suas orações, até aquilo que você pensa, ele te ouve, ele entende o seu olhar, o seu sorriso, o seu choro, as suas lágrimas, a sua angústia, a sua tristeza, ele entende. Então, todas as vezes, Deus, ele te ouve. Mas tem um momento certo para ele responder as suas orações. E olha aqui a conclusão, para terminarmos e encaminharmos aqui para o fim. A conclusão vai dizer assim: por fim, em resumo, observamos que a resposta para os grandes dilemas da vida não está nas buscas que fazemos debaixo do sol, nessa terra, na busca do conhecimento, das riquezas, da força de trabalho e etc. Nós não vamos buscar resposta nas coisas dessa terra, em um trabalho, em um poder, em uma patente, em um cargo. Nós não vamos achar as nossas respostas nessas coisas, que é debaixo do sol. Nós não vamos achar nossas respostas nessa terra, até mesmo porque as respostas sempre serão contrárias às respostas eternas. Philip Haykan, ele diz assim, ó: há uma sabedoria acima do sol e uma vida além do túmulo. Olha que profundo isso. Há uma sabedoria acima do sol e uma vida além do túmulo.
Em Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4, nós temos a direção de atentar nossa vida ao que vem do alto. O apóstolo Paulo exorta a olhar para cima, além do sol, para contemplar Cristo no trono do universo. Então, as respostas que nós precisamos não estão nas coisas dessa terra. Está em você olhar e direcionar o seu olhar a Cristo e buscar suas respostas nele. O salmista ele vai dizer: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevo meus olhos para os montes. O salmista não está dizendo: elevo meus olhos, eu abaixo meus olhos para as coisas dessa terra. Não, ele fala elevo. E elevar é inclinar. Quando você inclina a sua cabeça, você tira os olhos de tudo que está ao seu redor. Você tira os seus olhos do que as pessoas estão dizendo, daquilo que o mundo está gritando, daquilo que talvez um laudo médico, uma circunstância, uma porta fechada, um relacionamento que talvez você se frustrou, que não era aquilo que você esperava. Enfim, você coloca e você eleva os seus olhos a quem pode te dar socorro, a quem pode te prestar socorro, a quem pode te ajudar, a quem pode te consolar, a quem pode te abraçar, a quem tem e pode sempre te dar uma palavra de ânimo. Então, quando você eleva os seus olhos, você tem socorro e você tem resposta. Talvez você não está tendo resposta porque você tenha agido na tolice. Você é tolo e você é tola em buscar respostas em coisas humanas, em coisas terrenas. Já reparou e já viu? Eu já vi isso. Uma pessoa que é crente buscando conselhos com um ímpio. Eu vou dar até um exemplo de casamento. Vai expor seu casamento, a primeira coisa que vão dizer: um outro, passa à frente, passa a bola. Passa a bola, vai aí pra pista. Mas se você vai se aconselhar realmente com uma pessoa que é de Deus, uma pessoa sábia, ela vai te ajudar em oração. Ela vai te aconselhar pro bem, para que você lute pelo seu casamento, porque quando vocês juraram amor eterno, vocês fizeram uma aliança diante de Deus, vocês prometeram em todos os momentos estariam juntos. Casamento não vem pronto, casamento se constrói, é uma construção, uma edificação do qual ambos precisam ser edificados todos os dias. Não é uma receita de bolo que você chega lá e você copia. Não, os dois constroem juntos. Os dois determinaram e se responsabilizaram. Fizeram essa responsabilidade, se responsabilizaram diante do altar do Senhor. Em não se suportarem, mas saber ceder quando for necessário e estar até que a morte os separe. E agora está pensando em um divórcio. Eu não vou abranger aqui, eu não vou entrar além, porque até então o assunto aqui não compete, senão eu vou sair muito fora. Mas você tem que prestar muita atenção a quem você busca conselhos. A quem você busca conselhos. Ou te levará a caminhos de morte ou a caminhos de vida. Ou vai te levar mais perto do seu propósito, ou vai te afastar do seu propósito. Então nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós buscamos conselho. E também nós temos que tomar muito cuidado conosco mesmo, a quem nós estamos dando conselhos. Será que os conselhos têm saído da sua boca, da minha boca, têm sido conselhos que vai edificar vidas? Ou você está acabando com vidas? Então as respostas que precisamos não estão na terra, nas coisas terrenas, sim nas coisas do alto. Buscar as coisas dessa terra é se perder em si mesmo, é perder a sua identidade. Quando você perde a sua identidade, você perde o seu propósito. Existe vida além do túmulo. Para onde a sua alma vai? Se existe uma vida além do túmulo, para onde a sua alma vai? Você já pensou nisso? Que o espírito, a partir do momento que você morre, o espírito volta para Deus, porque é dele. A carne, essa matéria aqui, pó da terra. Assim nós somos formados do pó da terra, onde os bichos vão comer. Mas e a sua alma? Ela vai para onde, a sua alma?
Se você andar por um caminho de tolice, se você andar como um tolo, e andar como tolo andar em tolices, vamos dizer assim, você anda fora dos propósitos de Deus. E andar fora dos propósitos de Deus é andar longe de Deus. Porque Ele é o próprio propósito para a sua vida, do qual Ele determinou, do qual Ele designou, do qual Ele decretou, para que você viva a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Então é você que escolhe para onde a sua alma vai. A sua alma quer viver perto dos propósitos de Deus, quer andar com Deus ou quer viver longe de Deus. Se você quer viver longe de Deus, é só você não fazer a vontade de Deus. É só você andar longe do seu próprio propósito. E a aplicação do estudo vai dizer assim: em Cristo nos deitamos no real sentido da vida. Em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Conhecê-lo é desfrutar da própria vida eterna. João capítulo 17, versículo 3. E olha só, você quer ter sabedoria ou ser uma pessoa sábia? Então você tem que fazer uma única coisa: mergulhar em Jesus. Você precisa mergulhar em conhecê-lo, você precisa mergulhar em se permitir em conhecer o Senhor. Você precisa mergulhar. E quem mergulha tem sabedoria. Quem mergulha encontra tesouros. Quem mergulha desfruta de uma paz, de uma bonança, que ainda que eu sei que nós muitas vezes ficamos preocupados com algumas coisas, mas isso não tira a sua paz. Isso não te tira do foco do seu propósito. Então você quer ter sabedoria. Você quer ter uma vida aonde Cristo seja glorificado. Você precisa mergulhar nele. Provai e vede que o Senhor é bom. Mergulhe. Se você já provou, então mergulhe. Eu confesso que eu não tô podendo, eu fui suspensa de comer muitos, mas muitos alimentos mesmo que eu, assim, particularmente amo e gosto. E eu descobri, mergulhando, eu descobri, provando, que na dieta do qual me foi proposta, há algo muito benéfico para a minha saúde. E isso não tem sido um pesar, não tem sido algo doloroso, mas tem sido algo vitalício, tem sido algo bom para a minha própria saúde e para mim mesma. Só que isso eu só fui descobrindo, eu provei, mas eu precisei mergulhar nisso. É apenas uma fase, é apenas um tempo, mas que isso vai me gerar resultados e frutos lá na frente, não agora. Agora o meu corpo sente, mas lá na frente eu terei respostas disso. Então tudo na vida, assim como eu dei um exemplo de uma dieta, em tudo na sua vida. Aquilo que você prova, você só vai mergulhar se você provou e gostou. Eu sei que muitas pessoas têm mergulhado, têm escolhido mergulhar no pecado porque provaram. E sim, o pecado ele é bom, ele é, mas ele tem uma consequência de morte. E ele parece ser bom no começo. O diabo, ele te pega no colo, ele te coloca na cama, ele te cobre e depois ele puxa o cobertor, o lençol para poder te envergonhar. E ele te chama pelo nome do seu pecado. Jesus, ele sabe que você tem erro, sabe que você tem falha, sabe que você não é bom, porque bom é somente Deus. Ele sabe todas as suas falhas, ele sabe quando você errou. E nem por isso ele te aponta, te condena e te chama pelo seu pecado. Mas as consequências estão aí. As consequências estão aí. Não seremos isentos de passar por lutas, assim como nós não seremos isentos de quando pecarmos, passarmos pelas consequências também. Elas são frutos daquilo que nós plantamos e nós vamos colher. Deus, ele é tão bom que ele nos permite a gente plantar o que a gente quer, mas ele é tão fiel a tal ponto de permitir com que você viva aquilo que você plantou, a sua colheita. Ele é bom em deixar você plantar o que você quiser, mas ele é fiel para deixar e permitir com que você colha aquilo que você mesmo plantou. Então, se você quer mudar
a sua posição, se você quer mudar, se você quer passar de um tolo para um sábio, se posicione, refaça a sua rota. Se posicione em Deus, mergulhe, prova dele e mergulhe nele para conhecer mais dele. Peça perdão, se arrependa. Arrependimento não são lágrimas, arrependimento é uma mudança de vida. Por muito tempo nós ouvimos que arrependimento era lágrimas. E até que você vai percebendo que chorar todo mundo chora. Mas o refazer a rota não está nas lágrimas, mas está em um posicionamento do seu coração em decidir, em viver uma novidade de vida, viver uma vida do qual vale a pena viver em Cristo. Sair da tolice e entrar para um caminho de sabedoria, pois a sabedoria vai te levar para a vida eterna. A tolice, ela vai te levar para o inferno, porque ela te afasta dos propósitos, te afasta do caminho de Deus e te coloca cada dia mais a andar de mãos dadas com Satanás. Então aqui fica as aplicações diárias das perguntas. Espero que vocês aí tenham sido abençoados com esse devocional, com essa palavra, que eu sei que Deus, ele... Creio não, né? Eu sei que Ele está fazendo grandes coisas, não somente na minha vida, mas na vida de vocês, para a glória de Deus. E aí a aplicação diária diz assim: você tem vivido de maneira sábia? Segunda pergunta: consegue ver momentos em que tem desprezado a sabedoria e vivido correndo atrás do vento sem rumo? Vou refazer aqui a pergunta. Consegue ver momentos em que tem desprezado a sabedoria e vivido correndo atrás do vento sem rumo? Terceira, você entende qual é o sentido real da vida? Quarto, tem gastado seu tempo conhecendo a Deus por meio da sua palavra? Quinto, percebe que ter uma vida tola desagrada a Deus e lhe traz tristeza e vazio? Então, quando você vive fora dos princípios, da vontade, do seu propósito, quando você tenta... Tem pessoas que tentam ser tolas, elas se esforçam para ser tolos, se esforçam para andar num caminho de tolice. Aí não sabe o porquê, tá tão triste, tão amargurado na sua alma, tão vazio. Refaça um exame na sua vida. Refaça um exame retrospectivo da sua vida, da sua alma. Se você tem sido uma pessoa sábia ou uma pessoa tola. Se você tem sido uma pessoa sábia, você vai sentir prazer, até mesmo em meio às lutas, mas você vai saber que você está vivendo conforme a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Quando você vive, ainda que tenha muitas lutas, mas você consegue ter paz, porque você está vivendo o propósito. Mas quando você se desvia, você muda a rota, você não tem paz. A primeira coisa que você perde é a sua paz. Outra coisa que você perde é o seu brilho no olhar. Então comece a se olhar, comece a ver se você não perdeu o brilho. Porque nós não precisamos de maquiar algo para ter o brilho. O brilho, ele vem de quem busca. O brilho, o sorriso, ainda que com muitas tribulações, o brilho, ele vem da presença de Jesus. O perfume, o aroma agradável, ele vem de uma pessoa que é sábia e busca a presença do Senhor. Eu falo que sempre existe dois tipos de cheiro. O aroma, o perfume de Jesus e o perfume de Satanás, o perfume de morte. E as pessoas percebem isso. E com quem você anda, se você não souber também dosar e ter um equilíbrio nas suas amizades, seus relacionamentos, uma boa companhia, né, uma má companhia, ela corrompe os bons costumes. Então, repense e pense naquilo que você tem feito, naquilo que você tem escolhido para a sua alma, porque há um preço e nós prestaremos contas de tudo, até daquilo que nós pensamos. Nós vamos prestar contas. Então, refaça a sua rota. Busque apressadamente essa sabedoria em Deus, mas não se vanglorie dela. Cuidado. Peça para o Senhor guardar o seu coração. Seja você estando no palácio, ou seja você estando nos desertos áridos, no vale da sombra da morte. Que seu coração possa ser zelado e guardado pelos céus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz.
em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Espírito Santo, que você possa aí ser guiado e guiada pela presença dele, que você possa agir com mais sabedoria e menos tolice, em nome de Jesus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.